Muito legal, né, Regis? Isso eu já tenho comentado assim, a confirmação do que eu já vejo sempre, esses amigos que você vai encontrando, pessoas assim que você vai visitar pela primeira vez, né? Hoje vários vão te procurar, e você foi falar com o Joacir, ele foi super legal, como em retribuição também as pessoas que o receberam. Sim, claro. Ele, quando eu contei aqui no programa dele, quando ele começou, eu falei, puxa, vai falar com o Sérgio Abreu. E ele foi lá e o Sérgio Abreu o atendeu e ficou encantado de ver o potencial que estava ali no trabalho. Aí você vai falar com um cara também, com o Saraiva, que é super receptivo, Sim, né? o Saraiva Pessoa, é um cidadão muito amável. E com muita experiência, né? Além deles, teve alguma outra coisa importante que aconteceu? Ou esses já foram assim, os dois que te ajudaram muito a iniciar? Na época, assim, foram as pessoas que eu pude ver, né, de fato como se fazia uma coisa boa, né? Um padrão de instrumento comercial, né? Uma coisa, um verniz bem aplicado, né? Detalhes de construção. Assim, né, eu não fui buscar com eles informação a fundo, né, mas apenas para conhecer, para ver como eles realizavam o exatamente, trabalho. Como era uma coisa muito diferente do que eu fazia, né? E isso é claro que quando você tem um pouco de memória visual, aquilo já desperta um outro tipo de abordagem que você possa fazer, mesmo sem uma instrução mais profunda, né? Aí os livros também ajudaram muito, claro. Já começou a ter acesso a livro, né? E ver um monte de coisa. Depois a internet já estava aí em pequenos passos aí também, que é o que veio ajudar bastante. E eu acho que depois disso, Oscar, foi o tempo, foi o numerário de instrumentos que foram sendo criados, né? A cada instrumento você aprendia mais. Exatamente. E ia encontrando as suas soluções. Nessa época já inicial, você começou com a viola, que foi tua primeira paixão, assim, mas estava fazendo violão. Não, a viola foi para tocar. Só, né? Para você tocar. Você começou fazendo violão. Sim, a viola foi um motivo que eu entrei na coisa, né? Mas aí eu já estava fazendo uns violões, né? Assim, na verdade, durante esse tempo todo, eu já fiz tudo que você pode pensar, né? Assim, eu como um moleque xereta, como eu falei para você no começo, né? Eu sempre busquei fazer coisas diferentes, né? Fazer loucuras. Eu sei que você faz o alaúde árabe e toca, né? Tocava um pouco. Hoje eu não tenho tempo nem de tocar campainha, mas ainda tem lá um instrumento lá comigo, né? Mas foi uma das loucuras que eu fiz. Porque aquele tal negócio, é um instrumento que para nossa cultura que é uma coisa muito distante. Né? Então eu construí alguns, eu cheguei a construir alguns. E funcionam bem. E outras coisas, né? Instrumentos assim, como guitarra romântica, né? Harp guitar, né? Instrumento com muitas cordas, né? Violão com muitas cordas, com 11, com 13. Né? Então isso eu já faz parte do meu currículo também. Além de bandolim, de violão de corda de aço. Então assim, a luthieria para mim foi de uma maneira mais abrangente. Né? Eu não foquei apenas em fazer uma coisa, que é uma coisa que hoje eu sinto falta, né? de fazer menos coisas, né? Fazer o que eu gosto de fazer, que é violão, fazer bandolim, que é uma coisa que eu gosto bastante também de fazer, que o bandolim para mim hoje tem sido um nicho de vendas muito bom, né? O bandolim de 10 cordas. Então eu desenvolvi um instrumento muito legal. Uma pena que hoje não tinha nenhum para trazer, mas é um instrumento um pouco diferente do que o pessoal está habituado a ver, é um instrumento mais moderno, que tem aquela tecnologia do braço ajustável, como é nos violões Smallman, né? Que é um violão que eu construo algo parecido também.
que não é exatamente aquilo, mas é uma coisa parecida que vai por aquela linha, né? Então é um dos instrumentos que eu faço também. Agora, isso é uma grande qualidade. Seus interesses estão variados e recentemente o pessoal já deve ouvir falar de você. Nós fizemos um programa com o Cleiton Fernandes, grande violonista, Sim, e que está fazendo já um violão que eu adorei, né? E foi seu aluno, ele contou que desenvolveu todo esse trabalho junto com você, né? Essa sua parte de... Você deu curso aqui durante muitos anos na escola do Benedetti, no BH, isso, né? do Henry, do Benedetti. Do Henry, do Benedetti, né? Foram 5, 6 anos, né? Fiquei uns 5 anos. Você formou muita gente, assim, Tem uma turminha aí. Teve um início mais fácil que o seu, porque você estava lá. Porque eu já tinha quebrado a pedra antes. Então foi mais ou menos assim. Agora, nessa época, vamos dizer que eu já sabia fazer alguma coisa. Claro. Nessa época já tinham aí corridos aí 10 anos, né? Então eu já conseguia fazer alguma coisa que desse para vender. Então já tinha melhorado muito a qualidade do acabamento e de sonoridade e tudo, né? Mas aquele tal negócio, Oscar, aprender é uma coisa que você não para. Vamos dizer assim, de certa maneira, que o violão, outros instrumentos do segmento parecido com o violão, que seja, você chega meio que num pico, né, de fazer uma coisa boa. Chega depois daquilo, não tem muito mais para onde você ir. Então, ou seja, apurar o som, apurar acabamento, né, que é uma coisa importante também, porque muito bem que o violão seja gostoso para se tocar, que tenha uma sonoridade bonita, né? Mas se você não tem um bom acabamento também, não agrega o valor naquilo, né? Então não adianta você ter um instrumento com um som maravilhoso, gostoso de tocar, mas você olha naquilo, é um acabamento pobre, né? Então não é ainda um instrumento de alto nível. Então falta aquela coisinha ainda que é para se apurar. Então o que acontece? Chegar nessas coisas leva um tempo, né, para você apurar o instrumento em si. Só que depois daquilo você não desenvolve mais muita coisa, porque você resolve todos os problemas que a coisa tem. Bom, isso é ótimo, né? Porque cada instrumento você aprende, você fez alguma experiência nova e você tem um resultado, e os músicos também vão te dando resposta. Claro, né? E aproveitando então esse gancho desse desenvolvimento todo, hoje você já trouxe aqui para gente um violão maravilhoso. Uma das primeiras vezes eu tinha tocado em violões seus há muitos anos, violões de construção mais tradicional, que acho que é uma coisa muito interessante assim você contar um pouco a partir de que momento. E aí a gente vai falar um pouco mais deste violão, que esse aqui é um double top. Ele também faz os violões desse sistema da construção australiana, de treliça. Também você pode falar um pouquinho até as diferenças entre eles, mas é um violão assim muito fácil de tocar, né? Uma sonoridade deliciosa, doce. Como é que foi esse processo assim de você sair da construção mais tradicional e entrando nesse mundo mais moderno? Na verdade, eu não saí da construção tradicional, eu ainda faço esses instrumentos, né? Pessoas de fora do país gostam muito de violão estilo Antônio de Torres, que é um instrumento que eu sempre fiz, né? Não são cópias, né? Eu faço instrumentos que são inspirados no estilo do Torres, né? A marchetaria inspirada no desenho dele, aquelas peças de madrepérola, né? Claro que a mãozinha do instrumento naquele estilo. Também. Leque, instrumento leve, né? Que tem aquele grave profundo, né? O instrumento também é um estilo de instrumento tradicional que é fácil de se tocar.
E você não vê muito violonista por aqui usando esse tipo de violão. Aqui parece que o brasileiro gosta de uma coisa mais estilo do Hauser, algo assim. Muito né? forte. Para o violonista clássico Sim, com um timbre um pouco mais picante, né? Que o violão Torres não tem. O violão Torres ele tem aquele som um pouco mais gordo, né? É errado dizer isso, mas o agudo daquele violão ele é mais opaco, é mais apagado. Em relação aos violões mais modernos, né? E as pessoas na Europa, na Itália, principalmente, gostam muito desse tipo de violão. Então é um violão que eu sempre fiz. E faço até hoje, e tenho encomendas desse violão que vão para fora do Brasil, né? Não ficam aqui, né? O pessoal de lá gosta muito desse tipo de instrumento. Agora, para cá, eu acho que o brasileiro começa a olhar mais para esse tipo de violão mais moderno, que é uma coisa que até então era uma novidade, né? Por aqui já se faz esse tipo de violão double top, o Samuel Carvalho fez muito, né? Eu não me lembro de outro nome que tenha feito agora, mas eu sei que o Samuel sempre fez. Ele né? um dos primeiros mesmo. Eu acho que o Samuel foi o primeiro que fez, né? É uma tecnologia e já... é um violão impressionante. No palco, assim, quando você vê um violonista tem uma projeção, assim, é um violão feito para conversa com o Cleiton, um violão para palco, né? Para um teatro, para tocar sem captação, sem microfone, né? Porque é um instrumento que tem um volume de som um pouco maior do que um violão tradicional, né? Ele é nítido isso, né? Quando você compara as duas coisas. Mas assim, é uma tecnologia que já não é nova, né? Eu acho que o double top surge aí nos anos 90, já começa a surgir esse tipo de instrumento. Surgiu nos Estados Unidos? Eu acho que foram os alemães. Os alemães eu acho que é o Wagner e o... Como é o nome do outro, meu Deus do céu? Já me fugiu da cabeça. Os dois lá que começaram com isso, mas que era um instrumento, eu acho que com núcleo de madeira. Ele não era com aquele núcleo de Nomex, né, que é esse material da Dupont, né, que é aeroespacial. Falam só um pouquinho, porque, claro, até violonistas talvez não saibam exatamente o que é o double top. Por que é chamado double top? Na verdade, double top eles falam porque são duas tampas, né, que você usa. Muito finas. Que são peles, né? Na verdade são tampas muito finas que vão formar uma tampa tradicional aí entre 2,5 mm de espessura. Mais ou menos, a parte, né, de madeira tem o 0,6, mais ou menos, 0,5, e o Nomex assim, o recheio desse... Exato, é o recheio que é o sanduíche. Eu costumo brincar com isso, né? Que esse violão, o tampo dele é igual um chocolate soufflé. Né? Ele é aerado por dentro. E é verdade, né? Na verdade, ele tem ar dentro do tampo, né? Que o ar lá dentro não serve para nada. Na verdade, o intuito desse instrumento é deixar o tampo com menos peso. E é isso que vai trazer mais sonoridade. Exatamente, que vai dar essa pancada de som, é o tampo ter menos peso. Imagine que o seu tampo de cedro num violão tradicional, ele tem uma redução de peso sem perder a resistência. Aí que está a grande coisa. Então você tira peso sem perder a resistência. Porque assim, fazer violões potentes, a princípio você afina o tampo. Você afina o tampo, você tem violões que tem mais volume de som. Você reduz a massa do tampo, aumenta a potência do volume. Só que você tem um limite aí. Tem um limite, porque senão o tampo colapsa. Ele racha, ele empena, acontece um monte de coisa, né? Então, o que acontece? A equação do luthier é justamente essa, né? Eu tinha um violão, lá que esses tempos atrás eu dei fim nele, que ele era um corpo de prova. Aquele violão, ele já teve uns 20 tampos no mesmo violão, né? Então eu ia fazendo, eu ia testando treliças diferentes. O próprio violão double top eu já fiz vários. Uns ficaram bons, outros não. O tampo colapsou,
né? Importou. Então, colas, né, que você vai testando para poder colar os núcleos. Tem colas mais eficientes, tem outros que não. Tem cola que, por exemplo, o tampo fica rígido. Tem cola que o tampo fica que nem uma borracha. Aquilo já não funciona. Então, ou seja, você tem que ir jogando material no lixo para você ter o melhor resultado. Não existe outra maneira. É difícil você pegar uma coisa complexa como isso daí e você acertar de primeira. É raro acontecer. Vamos falar um pouco agora desse violão aqui que eu adorei. Toquei alguma coisinha aí no início para vocês sentirem aí a sonoridade dele. O Regis vai falar um pouquinho especialmente do tampo, que é o double top, que tem uma madeira também que eu nem conhecia, diferente. E a madeira também da caixa, muito bonita, uma madeira que ele também vai falar para vocês o que é. Isso é a tal da Muiracatiara. Essa é a, né? Muiracatiara, que eles chamam também de Gonçalo Alves. Gonçalo Alves. Acho que isso é madeira do norte do Brasil, né? Muito bonito. O pessoal usa muito esse tipo de madeira para fazer assoalho, para fazer piso, né? Porque é uma madeira bem resistente, né? E ela tem um desenho muito bonito também, bonito, né? Uma madeira muito interessante. Assim, de uma densidade que não é tão alta quanto o jacarandá, né? Mas é uma densidade mais alta do que um mogno, por exemplo. É uma madeira que fica aí num meio termo, né? E esse tampo aqui, você estava falando que é uma madeira americana... Isso é o Douglas Fir. Douglas Fir. O Douglas Fir o pessoal chama isso também de pinho do Oregon. Na verdade, fala-se que não é um abeto, né? É um pinheiro. É uma madeira, como eu estava falando aqui em off aqui para você, é um tampo muito duro, né? Ele é muito resistente. Talvez assim as pessoas não tenham ainda tanta familiaridade com ele, né? Mas é um tampo que, como eu havia te dito, é difícil achar um que não soa. É uma madeira que tem uma regularidade de qualidade de som. Então você pega até um que não está muito bonito, assim, ele tem... Você já fez violão com o Douglas Fir tradicional, tradicional sim, funciona super funciona bem. Você tem que trabalhar melhor a calibragem, né? Porque não pode ser tão espesso quanto as madeiras normais que a gente utiliza. Então tira-se um pouco mais de material para dar um resultado ali de volume, até parecido com o que a gente tem. Mas é um timbre muito bonito. É bem cristalino o som. Eu acho que até por conta do próprio peso da madeira. E claro que as características químicas que a madeira tem, que vai variar de um material para outro, né? Que é a coisa também que muda timbre e volume de instrumentos. Não é só a madeira em si, mas o que ela carrega dentro dela, né, que são os componentes naturais da madeira. E essa facilidade que a gente sente, você estava também falando na mão esquerda, que você precisa de muito menos pressão, fica mais fácil. Isso tem a ver também com... Então, segundo a física da coisa, aí, nos pode dizer, e veja só, eu não sou físico para dizer em termos técnicos, né? No meu caso, eu sou um luthier de experimentação, né? Eu tento provar os resultados fazendo o instrumento, né? Eu não sou aquele que vai caminhar para um lado mais científico da coisa, que eu acho que isso é um assunto polêmico, né? Eu não sei se isso também é o caminho, de repente. Eu fico pensando, imagine se você tiver um laboratório de física à sua disposição para você fazer medições no instrumento. Mas daí também a que preço que você venderia isso? Né? Então tem essas coisas. Mas em geral, esses instrumentos de construção mais moderna, desses tampos que são compostos, né, com fibra de carbono, madeira balsa, no caso do double top, que tem um núcleo de Nomex, né, dentro, existe núcleo de madeira também, de balsa, o pessoal faz.
O intuito desse instrumento é ter um tampo leve e resistente, né? Que essa característica faz com que as cordas fiquem mais macias. Então, ou seja, por isso que você vê a facilidade de tocar, né? Porque talvez a força que a corda imprima ao tampo, ela seja diferente do que é o que acontece no processo do violão tradicional, que é uma... Vamos falar de uma maneira grosseira, é uma tábua mais dura. Então esse tampo, ele é flexível ao ponto de vibrar muito e resistente ao ponto de ele não entrar em colapso. Por isso que dá essa melhor facilidade. Isso eu já tinha sentido com o violão do teu grande aluno, do Cleiton. O dele era com a treliça, mas pelo mesmo motivo também que ele comentou, assim, um violão que você não precisa realmente trabalhar tanto para que você obtenha... Você não precisa fazer musculação. Não precisa fazer musculação. Não é necessário. Os violonistas, antigamente, eu me lembro de um professor que eu tive que falava assim, poxa, cara, você está conseguindo fazer esse exercício? Eu era garoto, tinha 14, 15 anos. Você é o único dos meus alunos que consegue fazer um exercício enorme, com pestanas, indo e voltando. Você está fazendo porque você faz judô. Você pode imaginar como era leve. Você é o único que tem, assim, já uma força para conseguir. Já tem uma musculatura apropriada para isso. Isso depois tem custos, né? Mais à frente. Então, mas a coisa do violão tradicional e do violão mais contemporâneo, né? Ela nas rodas de discussão pela internet afora, é um assunto muito polêmico, né? E aquele tal negócio, eu, por exemplo, eu já não tenho mais idade para me envolver em polêmica. Então, eu nem gosto desse tipo de coisa. Não vale a pena, é uma coisa que não vale a pena. Então, assim, há quem goste e há quem não goste. É como comida, como fruta, como bebida, né? Então, ou seja, a gente faz... Né? Eu tento fazer o melhor possível, né? Há aqueles que gostam, há aqueles que não. Então a gente tenta também atender ali aos dois gostos, né? Mas o que você falou, a ideia seria essa. Também antes da gente começar, quando eu estava aqui dedilhando um pouco, que tem pessoas que às vezes não gostam porque acham que esse instrumento tem assim um timbre mais anasalado, e não é verdade. Ao contrário, ele tem um som absolutamente natural, uma projeção linda, uma doçura, né? Esse aqui também já está assim, quer dizer, uma permanência de... É que nem diz o outro, tem som de violão. Tem som de violão, não é uma coisa assim que, nossa, o cara está usando não é uma coisa bizarra. Não, de jeito nenhum. Forma alguma. E como o Cleiton realçou muito, quer dizer, para esmagadora maioria, ou para todos, sem dúvida, o ideal é o instrumento, que é um som lindo, afinadíssimo, e muito mais fácil de tocar do que foram, né? E essa discussão, eu conheço entre os violonistas e tal, que tem uma tradição que já vem aí agora já de 150 anos e alguns vão sempre como antigamente se falava quando começaram a fazer violões de tampos de cetro canadense, havia assim, não, violão clássico violão clássico é tampo de abeto, isso não existe. E hoje, pelo amor de Deus, né? Violões maravilhosos de cedro, né? Grandes violonistas também usam, né? E uma variedade de sonoridades também, né? Claro. Porque o que acontece é assim, não só a madeira, a matéria-prima que você utiliza, mas é aquela tal coisa, qualquer mudança, por pequena que seja, que você faça num organismo como esse, né? Ela vai causar uma diferença que seja. Então, assim, é difícil, o violão é um instrumento difícil de falar sobre ele, né? Porque existe toda essa polêmica que a gente vem falando há tantos anos sobre isso, e assim, eu acho que falta a oportunidade das pessoas provarem. Sem dúvida. Né? Porque a conclusão você só tira quando você prova. Então, não, eu ouvi falar que o fulano falou que aquilo não é bom. Então, eu disse que me disse, né? Então, assim, só se dá para ter uma ideia do que é se você provar, se você experimentar. Eu já deixo aqui, inclusive, um convite, isso provavelmente vai acabar acontecendo
ou mais no final do ano, ou mais provavelmente o ano que vem, a hora que você tiver, por exemplo, 3 violões, né? Um violão double top, um violão com treliça e um violão tradicional, e a gente organizar o workshop. Sim, claro, claro. Como agora vai ter daqui um mês, aqui na Companhia das Cordas, o Linneu vai fazer o primeiro dessa série. E vai ter também violões assim diferentes. Ele também se inspirou em Boucher, em Romanilhos, vai trazer o violão dele mais tradicional. A construção dele mesmo. Então seria projeto muito dele. interessante assim, a gente organizar isso para você explicar, contar mais em detalhes aí para os profissionais, luthiers e violonistas, e o pessoal depois poder degustar, poder tocar, sentir e até perceber que isso aí é só preconceito com essa conversa de... Sim, porque o som do violão está aí. Né? Não é um som de clarinete, não está aí, o som do violão está aí como ele é. Não. As pessoas têm a falsa ideia de que isso possa ser, né, uma coisa muito estranha. Esse aqui, assim, para mim, eu acho que uma coisa interessante é mais ou menos que tem os bons concursos de vinho, né? Que ninguém vê o rótulo. Os juízes vão provar sem saber o que estão tomando. Teste cego. E muitas vezes ganha um vinho que custa 100 vezes menos do que um dos que estavam no concurso. Então, se fizer um teste às cegas de violão, por favor, me diga agora o som desse violão, se ele é de um tampo tradicional Torres, ou se é um double top, ou se é um treliça, é capaz das pessoas não conseguirem distinguir. Exatamente. Porque eu estou achando muito diferentemente do que se fala. É muito natural, é som de violão realmente. Assim, e aí vai depender do violonista também, né? Encontrar o som, adequar a sua maneira de tocar, a sua expressão musical com esse tipo de instrumento. E o mais importante de tudo, é mais fácil de tocar. Exatamente, o grande plus do negócio é esse, né? Você tocar sem sofrimento. Então, gente, como eu tinha prometido para vocês, ia ser realmente como foi, né? Muito interessante, cheio de novidades, né? Essas coisas eu tenho certeza que para os luthiers, para os violonistas, assim, são coisas que estimulam a curiosidade, e nós vamos fazer sem falta essa degustação, workshop com degustação dos instrumentos do Regis. Na ocasião, você podia também trazer, né, o bandolim de 10 cordas. Né? Sim. O trabalho que você faz assim é belíssimo, feito tudo com um acabamento seu aqui nesse instrumento, é primoroso, né? Não dá para mostrar por dentro a riqueza assim, de detalhes e a limpeza de trabalho, né? Coisa realmente muito, muito bonita. Parabéns, Regis. Obrigado, Oscar. Obrigado. E muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Só antes de terminar, só mais uma coisa. Você ainda continua dando os seus cursos? Você aceita alunos? Eu acho que muita gente talvez vai... Sim, eventualmente eu ainda instruo algumas pessoas, né? Hoje o meu grande problema, os meus inimigos são o tempo, né, e espaço, né? Eu estou lá numa breve ampliação lá da minha oficina, que talvez isso venha a melhorar um pouco para essa finalidade, né? Mas eventualmente sim, a gente costuma instruir pessoas, uma que seja por vez, né? Quando há um tempo para isso, acaba acontecendo. Então a gente vai colocar, como sempre a gente coloca, todos os contatos possíveis para o pessoal poder Eu agradeço. Escrever, entrar em contato, e a gente vai se ver muitas outras vezes. Se Deus quiser. Parabéns e muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos também.